A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E hoje o verso se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, onde diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha o que Paulo declarou na sua segunda carta aos Coríntios. Falsos apóstolos. Se na época de Paulo já havia falsos apóstolos, quantos que não há em nossos dias que se proclamam a si mesmos apóstolos de Cristo, mas são falsos apóstolos? Então eu quero falar de 22 coisas falsas que encontramos na Bíblia. Primeiro, falsos apóstolos. No mesmo texto, diz obreiros fraudulentos. Nós também temos os falsos obreiros. Em 2 Coríntios 11, 15, lemos: não é muito, pois que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Falsos ministros. Também em 2 Coríntios 11, 26, Paulo diz: em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo do gentio, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigo entre os falsos irmãos. Então, falsos irmãos. Gálatas 1:8, o apóstolo menciona um outro evangelho, mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Existe o falso evangelho. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20, Paulo fala também da falsa ciência. Diz aqui, ó Timóteo, guarda o depósito da fé, confiando, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, falsa ciência. Tiago, capítulo 1, versículo de número 22, Tiago fala de falsos discursos. Não existe discurso que é falso. Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. 2 Pedro 2:1 nos menciona acerca dos falsos profetas, e também houve entre o povo falsos profetas. Como haverá entre vós falsos doutores, falsos profetas, falsos doutores. Hebreus capítulo 13, verso 9, nos fala de falsa doutrina. Não deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, falsas doutrinas. Mateus 24, 24, Jesus fala que haveria muitos falsos cristos. Temos que tomar cuidado com os falsos cristos. Atos capítulo 6, verso de número 13, nos fala de falsas testemunhas. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. Falsas testemunhas que eles contrataram para derrubar Estevão. Zacarias, no Antigo Testamento, 8, verso de número 17, o profeta Zacarias menciona acerca do falso juramento. Terrível falso juramento. A Bíblia diz: não jureis falsamente, não é? Zacarias 8, 17. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso. Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 11 de sua profecia, menciona falsas balanças. O livro de Provérbios também fala de balanças enganosas, não é? Miqueias 6:11 está escrito assim: seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? Miqueias ainda, capítulo 2, verso 11,
menciona o espírito de falsidade. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, falso espírito. Jeremias, capítulo 23, verso 1, nos fala de falsos pastores, e Ezequiel 34 também. Jeremias, capítulo 23, verso 1. Olha o que Jeremias fala aos falsos pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Provérbios 26, 28 nos fala da falsa língua. Provérbios 119, verso 128 nos fala da falsa vereda. Jó, capítulo 21, 34, nos fala de falsas respostas, não é? Falsas respostas. E Salmo 119, verso 104, nos menciona o falso caminho. E, finalmente, Êxodo 20, 16, diz, não dirás falso testemunho. 22 coisas falsas. Falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos ministros, falsos irmãos, falso evangelho, falsa ciência, falsos discursos, falsos profetas, falsos doutores, falsas doutrinas, falsos cristos, falsas testemunhas, falso juramento, falsas balanças, falso espírito, falsos pastores, falsas palavras, falsa língua, falsa vereda, falsas respostas, falso caminho, falso testemunho. Deus nos guarde daquilo que é falso. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva e lá você encontra um comentário de toda a Bíblia. PR Eugênio Piacentini.